Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 165, Bens Externos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus, anotado por Lucas, capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana, em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados? Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição? Mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas? Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo? No entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que tiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Bens Externos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Emmanuel repete esta frase, dizendo que a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A questão é nós realmente ver a vida como espíritos eternos. Porque se nós fizermos exatamente o que foi colocado na lição, achando que nós vamos cada vez mais
ter coisas materiais, nós estamos realmente fora do caminho que Jesus nos proporciona. E diz ainda, a palavra do Mestre está cheia de oportunidades para quaisquer círculos de atividade humana, em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Emmanuel está dizendo que essa palavra ela está cheia de oportunidades para quem deseja ter essa oportunidade, naturalmente. E que se pode, em qualquer círculo, qualquer atividade que tenha criatura humana, ele pode realmente absorver esta passagem. E é o que ele, inclusive, coloca que um homem poderá reter vasta porção de dinheiro. Se o objetivo principal da pessoa é somente acumular bens, acumulando aquela fortuna. É por isso que ele diz, porém, que fará dele? Isto é, você está agora com a porção de dinheiro retendo, e o que você está fazendo com ele? Nesta outra parte, ele diz que poderá exercer extensa autoridade. Entretanto, como se comportará dentro dela? Ele está nos fazendo uma reflexão. Porque nós podemos ter uma extensa autoridade num cargo público ou da sociedade. O problema não é você ter esta extensa autoridade, o cargo que você ocupa. O problema é como se nós comportará dentro dela. É o nosso comportamento é que nos faz ser uma pessoa melhor. Ele diz também que poderá dispor de muitas propriedades. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? É muito parecido com a autoridade. Aqui são bens. Então ele pergunta, você pode ter diversas propriedades. Agora, ele está perguntando de que modo nós estamos utilizando os patrimônios provisórios. Nós estamos fazendo com que a riqueza desse patrimônio ele possa nos ajudar para que a gente possa usar com outras pessoas também? E ele faz outra pergunta: terá muitos projetos elevados? Quantos edificou? Então ele está se referindo agora a projetos. Muitas vezes nós temos assim uma reflexão, querendo fazer diversos projetos, não é assim? Mas ele pergunta quantos edificou? Isto é, o que você levou avante? Passa pela nossa cabeça diversos projetos. Mas qual foi aquele que nós iniciamos e terminamos? Ou ainda estamos até hoje nele? E ele continua dizendo, poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Deus deu para cada um de nós estas condições para que nós possamos edificar, como foi colocado, os projetos elevados, como também inúmeros ideais de perfeição. Como nós podemos guardar? Estamos atendendo os nobres princípios de que é portador? Nós estamos fazendo o máximo que nós podemos fazer em prol do nosso próximo, das pessoas? E pergunta, terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Ele se refere àquelas
edições de livros que o conteúdo não tem nenhum sentido para que a gente possa ler e levar em frente o nosso propósito de estudar alguma coisa para que nós possamos colocar em prática. Porque se aquilo não ajudar a outra pessoa, quando ela ler esse livro, o que vai adiantar? É por isso que ele pergunta qual a substância de sua obra. Pensemos bem. E diz ainda que contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, o que fez do tempo? É uma pergunta recorrente também, porque nós podemos ter muitos anos de vida, 60, 70. Agora, o que eu fiz nesse tempo todo? Esse tempo todo que eu estou na doutrina espírita, fazendo palestras, lendo livros, o que eu estou ganhando com isso? No nosso caso, é exatamente uma obra religiosa, científica, que nós estamos passando. Agora, se um livro que nós vamos ler, ele está desviando da direção que Jesus nos mostrou, então ele não vale nada, muito pelo contrário, estaremos fazendo um mal. Ele diz que contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, o que fez do tempo? Então nós não podemos deixar para o fim de nossas vidas aqui na Terra, nós não podemos deixar para o final de nossa existência aqui na Terra para fazer todos os nossos projetos. Quando eu estiver bem idoso, eu vou frequentar um centro espírita, uma casa de oração. Então é necessário que nós possamos, a partir de hoje, fazer aquilo que nós precisamos de fazer. Uma coisa positiva. Nessa outra parte ele diz: poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? É outra pergunta que nos faz. Nós temos numerosos amigos. Mas como nós conduzimos perante as afeições deles que nos cercam? Às vezes nós achamos que somos melhores, prepotentes. É isso que a gente tem que analisar. Como nós estamos agindo perante esses amigos. Diz ainda que nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. É um alerta para nós. Muitas vezes nós caímos numa cilada. Vejamos, a riqueza numérica é uma cilada. Se você não souber trabalhar isto no seu íntimo, no seu coração, de que você tem uma riqueza numérica, tem que produzir trabalho, não é? E outras coisas mais. Se você não pode ficar estagnado com esse dinheiro. E também ele fala de graças, aquisições nominais, títulos exteriores. Tudo isto nós temos que ter uma cautela para que nós não sejamos mais orgulhosos ainda quando nós recebemos um título exterior. E continua dizendo que nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora,
das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Desta forma, ele está dizendo para nós que nossa paz e nossa felicidade depende do uso que nós fazemos desse tempo. Da mesma forma que encontramos hoje, aqui e agora, dessas oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Recebidos do Altíssimo. A gente percebe que ele está cada vez mais estreitando as coisas para nós, para que nós possamos refletir essas palavras. E ele fala: não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. A palavra levianamente é irresponsável. Então ele diz: não procures amontoar irresponsavelmente o que detens por empréstimo. A pessoa que só pensa em amontoar essas coisas e não praticar o bem, produzir alguma coisa para dar trabalho e outras coisas mais. E por isso ele diz: mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. Ele está fazendo mais uma colocação para que nós possamos colocar em mobilidade esse dinheiro e todas essas coisas que nós temos materialmente, para que possa mobilizar, movimentar e fazer com que esse dinheiro que nós temos passe a ter mais trabalho para as pessoas, doações, e esses recursos vão realmente fazer frutos. Nessa finalização, ele diz que o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo vapor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Ele está aqui na conclusão dizendo para nós: o Senhor não te identificará pelos tesouros, ou seja, os bens materiais que você amontoou aqui na terra, e sim pelas bênçãos que retiveste, as bênçãos que você guardou e colocou em prática, pelos anos que viveste no corpo físico. E nós vamos reconhecer também pelo emprego dos nossos dons, aquilo que nós fizemos para produzir alguma coisa e para as pessoas também. E ele diz por isso, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Essas realizações são coisas boas, seja qual for, qual a magnitude, ela tem que ser realizações boas e obras que nós temos que deixar, principalmente o exemplo para as pessoas. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.